Sejam muito bem-vindos à aula de arte da professora Suia. Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte, que é o nosso capítulo 2. E o nosso capítulo 2 diz: derramar a tinta, colorir o papel. Fala sobre a importância de derramar tinta e colorir o papel. E tem duas imagens aqui, que jogaram vários tipos de tinta, né? E se você olhar, as pessoas têm são duas imagens na página 18. As pessoas jogaram tinta no quadro, né? Isso é arte, isso é criatividade. E diz assim: Jackson Pollock nasceu nos Estados Unidos e foi um dos pioneiros no movimento artístico e expressionismo abstrato. Esse artista ficou conhecido pelo uso de estilo de pintura chamada action, pintura de ação. Esse estilo se caracteriza por levar em consideração os gestos e a velocidade do que a tinta é transmitida pela tela, através da tela. A tela, o quadro, né? Jogou várias tintas. Qual é a ação dessa imagem? Qual é a ação esse lúdico, dessa mistura de tinta, né? E aqui fala assim: expressionismo abstrato, movimento surgido nos Estados Unidos na década de 1940, também conhecido como Escola de Nova York. Sua característica principal é o rompimento com aspectos tradicionais da arte, como o uso de cavalete nas pinturas e a criação a partir de emoções e expressões humanas. Sobre o tema penso: para mim pintar o que é para você pintar? Criatividade, ideias, sentimentos. Passar para o papel e depois passar para a tela e mexer com bastante tinta, com cores, né, de tintas. E aqui vem falando, né, para vocês fazerem uma atividade. Vocês vão fazer esse no caderno de arte, essa atividade que se encontra na página 19. Quem não tem o livro tem como fazer. Você vai colocar assim: impressionismo. Primeiro, qual é o objetivo desse estilo? Por que leva esse nome? Vocês vão fazer essa pesquisa, tá? E vão colocar no caderno o que é impressionismo. Qual o objetivo do estilo? Por que leva esse nome? Quais as características que você destacaria nas pinturas, né, que é enquadrada nesse estilo impressionista? Depois vem o grupo B, grupo 2. No caso, eu vou falar, vocês vão definir o que é impressionismo, expressionismo e modernismo. Expressionismo, qual o objetivo desse estilo, por que leva esse nome, as mesmas perguntas, né? E o que é o que é modernismo? Vocês vão botar as definições e as perguntas, o que se refere a esse termo, quais as características você destacaria das pinturas. Vocês vão fazer essa pesquisa e colocar no caderno de arte. Na página 20 vem falando sobre o que eu penso sobre o tema. Pintura. Pintura é a aplicação de pigmentos em um plano. Apesar de tradicionalmente ser feita em superfície bidimensional, podemos encontrar pintura também em objetos tridimensionais. Várias são as técnicas de pintura, dentre as quais destacamos a pintura a óleo, né? O uso de pigmentos diluído em uma base oleosa. Essa técnica tem secagem mais demorada, aumentando o tempo para possíveis mudanças. Pintura a óleo. Pintura aquarela. O uso de pigmentos à base de água, tá? Essa técnica tem secagem mais rápida. É normalmente realizada em suporte de papel e permite uma imagem mais leve. Também tem uma imagem aqui de uma lebre. Pintura a têmpera. Pigmentos de terra dissolvidos em aglutinantes, gema de ovo e cola. Tá? A pintura têmpera foi muito utilizada na história das sociedades, como no Egito Antigo. E aqui vem algumas imagens sobre essas pinturas. Na página 22, o homem realiza a pintura desde o início da sua história, tá? Vem falando as pinturas antigas, dadas no período paleolítico, 40 mil anos antes de Cristo,
em rochas ou cavernas. Essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres. Eles faziam os desenhos na caverna. Práticas, né, revelam a prática de pintar acompanhada a ser humano desde os tempos remotos, desde a antiguidade. Vem falando sobre cor. Depois de pintura, vamos falar sobre cor. A cor é a percepção visual usada pela luz ao chegar aos nossos olhos, como elemento fundamental da pintura. A cor é trabalhada principalmente como cor-pigmento, que é aplicada sobre a superfície branca, tela, a partir da pintura, entre cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Na pintura, a cor é considerada como a base da imagem, tá? Pode provar sensações de calor, frio, profundidade, sombra, entre outros. Dentro da pintura tem a pintura figurativa e a pintura abstrata. Pintura figurativa, temos a representação pictórica de uma cena, ou seja, representa formas aproximadas ao real, que pode ser uma paisagem, natureza morta, cena mitológica ou cotidiana. E nós temos essas imagens aqui: natureza morta, paisagem natureza morta, cena mitológica e cotidiana. São 3 imagens que tem aqui. Uma de Diogo Rivera, outro de Reveil, né? Figura de Alfred e o Grito de Edgar Munch, que é uma pintura têmpera e pastel sobre o cartão óleo sobre tela. E já a pintura abstrata não busca necessariamente retratar objetos ou paisagens, pois ela estabelece uma realidade própria. E aí vocês têm 2 imagens que são pintura abstrata. Essa abstrata, né, que é Kandinsky, que ele fez essa pintura, jogou a tinta, né? Então, jogou várias tintas e fizeram. É uma pintura abstrata. Temos a pintura, o tema, que fala o que é tema, que é o assunto que a obra de arte retrata, tá? Natureza morta representa objetos inanimados. Retrato é a imagem que representa uma pessoa. O autorretrato, né? O autorretrato é quando o pintor faz o seu próprio rosto. Vocês estão vendo aqui uma imagem de Pablo Picasso, que ele desenhou a sua autoimagem. E a natureza morta é uma de Claude Monet, de 1872, que se encontra na página 24. E na página 25 tem uma paisagem, que significa paisagem? Representa a natureza como montanha, árvores, rios, etc. Né? E é também de Claude Monet. E a fresco é uma técnica com pigmentos da tintas dissolvidas em água e aplicação sobre o revestimento da parede, ainda úmido, a qual se incorporam, adquirindo firmeza depois de seco. Vocês estão vendo aí um quadro a fresco. E eu espero que vocês, né, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem voltamos com a nossa aula, né? Falamos sobre pintura, o que é pintura, pintura a óleo, sobre cor, sobre temas, né? E depois vamos falar sobre galerias também, galerias de arte. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Semana que vem estamos de volta. Um beijo no coração de vocês. Até logo.